Muito bem, maravilha. Graças a Deus. Mais uma aula da Escola Bíblica, graças a Deus, depois de uma semana, né, que passou. Todo mundo bem, todo mundo com saúde, graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo 119, 105. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse é o nosso texto base que nós vamos carregar aí praticamente por todo o estudo nós estamos fazendo sobre a doutrina das Escrituras. A você que nos acompanha pelo canal, acompanha aí com a sua Bíblia e acompanha aí a série de estudos sobre a doutrina das Escrituras. Bom, o intuito desse estudo sobre a doutrina das Escrituras não é somente aprender o que tem nela. Até porque aprender o que tem nela vai muito tempo. Nossa, então vai mais tempo ainda, irmão Fábio? Não. O nosso objetivo é buscar responder duas perguntas. O que a Bíblia significa para você? O que a Bíblia significa na sua vida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual que é? Qual a importância da Bíblia na minha vida? Qual é a importância da Bíblia na sua vida? Então, depois de estudarmos aí essa série de estudos, nós vamos conseguir responder essas perguntas. Mas são perguntas que nós devemos estar pensando todos os dias. Você já chegou, você já imaginou, você já tentou responder uma delas? A Bíblia para mim é muito importante, porque porque ela fala de Jesus. Mas você não lê ela todo dia. Então, qual é a importância dela? Só porque ela fala de Jesus? Muito bem. O título da nossa lição de hoje é algo bem diferente. É a lei de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. O que nós podemos entender como lei? Alguém tem alguma definição? O quê? Regras. O quê? Autoridade. Muito bem. O que acontece quando alguém comete uma infração? O que é? Infringir a lei. O que acontece? Penalizado. Ele é penalizado. Então, nós vemos que a Bíblia, por ser a lei de Deus, quando nós cometemos uma infração da lei de Deus, nós vamos ver que também somos merecedores de ser penalizados. E isso nós vamos aprender hoje nas Escrituras. O tema se envolve aí no que se diz respeito ao que Deus revela por meio das Escrituras em relação ao julgamento de Deus. Porque Deus vai ser o juiz e ele vai julgar o homem. Bom, podemos imaginar que estamos andando na rua. Vamos atravessar o semáforo e o semáforo está vermelho. Mas vem um carro e passa no sinal vermelho e atropela uma pessoa. O que aconteceu? Aconteceu uma
infração de trânsito, da lei de trânsito. Porque no sinal vermelho não se pode passar. E aquela pessoa, aquele motorista, ele vai ser o quê? Penalizado. Então é isso que nós vamos ver por meio das Escrituras, por meio do nosso estudo de hoje. Amém? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Graças te dou pela tua paz, pelo teu amor, pela tua graça. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra, que é a tua lei, para nos guiar e para nos orientar quanto à nossa forma de viver. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aprendido algumas coisas. Vamos relembrar aí algumas coisas que nós aprendemos. A primeira coisa que nós aprendemos, logo no princípio, foi que a Bíblia era o quê? Então vamos lá. Aprendemos que a Bíblia possui características, né? Lâmpada, né? O que mais? Luz, um alimento, né? Aprendemos que ela possui características. Pode também ser vista como o quê? Como uma arma. Que arma, mais especificamente falando? Uma espada. Muito bem. Nós aprendemos que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Lembra da passagem que nós lemos, que Jesus diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quem se lembra? Foi logo na primeira lição. Então, a primeira lição nós aprendemos que a Bíblia é a verdade. E ela possui essas características. Depois, nós aprendemos que ela é o quê? Na segunda lição. Que ela é a própria palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus? Não. Sim. Mas ela só contém? Não. Ou ela toda é a palavra de Deus? Muito bem. É um livro que contém a palavra de Deus, mas ela é toda a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus e contém a palavra de homens. Ela não contém a palavra de Deus e contém a palavra dos anjos. Não, tudo que está ali é a palavra de Deus. Ah, mas até o que o fulano de tal falou, até o que Moisés disse lá com Josué, até o que Davi falou com o sacerdote. Exatamente, porque nada sai da minha boca se não for pela vontade de Deus. Se Deus não permitir, eu não falo. A mesma coisa acontecia com os profetas. Os profetas falavam de acordo com aquilo que Deus mandava e eles falavam. Tanto quando os profetas iam falar, os profetas falavam como? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha só a diferença. Vem Jesus. Jesus chega e começa a falar dele e de Deus. E ele fala como para as pessoas? Assim diz o Senhor? Então como é que Jesus falava? Meu Pai. Em verdade, eu te digo. Eu digo. Então ele se coloca na posição de Deus, de Senhor, de autoridade. Quem tem autoridade para falar. Muito bem, outras coisas que nós aprendemos nas aulas. Aprendemos que tudo que se trata a respeito de Deus está na Bíblia. Qual é a perguntinha que geralmente a gente faz quando alguém vem falar alguma coisa sobre Deus? Isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia? Exatamente. Depois, nós vimos na última lição que ela é o quê? Um padrão. Um modelo para toda conduta, credo e opinião humana. E por causa disso nós aprendemos que ela foi escrita para
para fazer o que no homem? Ou com o homem? Que é a verdade. Aperfeiçoar o homem para a boa obra. O homem não é aperfeiçoado pelas boas obras. Ele é aperfeiçoado pela palavra de Deus para as boas obras. Agora, vocês já pararam para pensar o porquê que existem as leis? Você tem noção do porquê que existem as leis? Vamos lá pensar um pouco. Nós demos o exemplo agora há pouco do semáforo. Suponhamos que não houvesse lei de trânsito. O que você acha que aconteceria? Acidentes. Aconteceria uma catástrofe. As pessoas iriam se matar. Se não houvesse lei, o mundo acabava em fração de segundos. Como isso, irmão Fábio? Porque se não tivesse a lei criminal que ia incriminar ou castigar ou punir um assassino, as pessoas iam sair matando todo mundo à torta e direita. Ainda mais pelo ódio, o rancor, a mágoa que existe e aumenta devido ao pecado. Já parou para pensar nisso? Então, as leis existem porque, dessa forma, Deus controla e governa sobre o universo. E nós podemos classificar a lei de Deus em 3. Ou seja, Deus governa e controla tudo através de 3 tipos de leis. Primeiro tipo de lei, a lei da natureza. Onde que nós podemos ver isso? Vamos lá, Gênesis. Capítulo 9, vamos lá. Gênesis, lá no comecinho, Gênesis 9. Vou começar a ler a partir aqui do versículo 8. Gênesis 9, 8 diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e de toda a carne que está sobre a terra. Então, nós vemos aí a segunda parte da narrativa, em que Deus faz a aliança e dá um sinal dessa aliança com o homem, de que não iria destruir mais a terra. Porém, vamos agora ao contexto. Olha lá, a partir do versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Presta bem atenção. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde.
A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei. Como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então nós vemos aqui um exemplo de lei da natureza. Nessa lei da natureza, nós estamos vendo que o homem, ele está acima dos animais. Ele governa os animais. É a cadeia alimentar. O sapo come o mosquito. A águia come o sapo. O homem come o boi. Cadeia alimentar. O peixe come a minhoca. Para que serve a lei da natureza? Para que serve o homem comer o boi? E o peixe comer minhoca? Para sobrevivência e preservação. Deus assim criou. Deus quis assim. Deus preparou tudo dessa forma, para que tudo fosse assim. Olha que coisa interessante. A lei de Deus é tão maravilhosa que o homem consegue comer um boi inteiro e não fica do tamanho de um boi. Interessante, né? Outro exemplo que nós podemos ver, um pouquinho antes aí, no capítulo 8 de Gênesis. Logo depois que Noé sai da arca, Deus, ele vê, né, a ação de Noé. Noé vai e oferece um sacrifício. E logo depois disso, né, ele dá uma palavra, também falando a respeito da lei da natureza. Olha aí, versículo 21 e 22. E o Senhor sentiu um suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Prestem atenção agora, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega. O que é sementeira e cega? Sementeira, lembra que palavra? Semente. E cega, você sabe o que é cega? É colheita. É colher. Ou seja, vai ter semente para plantar e vai ter fruta para colher. Então Deus falou isso. Então, enquanto a terra durar, sementeira e cega. O que mais que vai ter? Frio e calor. O que mais? Verão e inverno. Verão e inverno. O que mais? Dia e noite. Então, isso não cessará. Isso chama-se lei da natureza. Segunda lei, lei dos homens. Vamos lá, Romanos 13. Romanos 13. Lei dos homens. Versículo 1 ao 5. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela.
porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, a lei dos homens. Então, Deus fez com que houvesse o policial, com que houvesse o juiz, com que houvesse o advogado, com que houvesse toda a lei humana, justamente que o homem não se matasse um ao outro. Para que as pessoas pudessem respeitar os limites do outro. E nós devemos observar as leis dos homens, porque foi Deus que a estabeleceu, e não só por medo de ser penalizado, mas por causa da consciência. Isso nós vamos ver já a seguir, que é o terceiro tipo de lei, que é a lei de Deus. Então nós vimos a lei da natureza, vimos a lei dos homens e agora vamos ver a lei de Deus. Vamos lá. A lei de Deus nós podemos ver ela em dois lugares. Num lugar físico e num lugar, vamos dizer assim, espiritual, vamos dizer assim, né? Por que espiritual? Porque nós podemos dizer que o nosso espírito guarda coisas. Eu aprendi a fazer conta de 1 mais 1. Isso está guardado aonde? Num papel? Não, está guardado aqui, na minha mente. É espiritual. A minha alma sabe, o meu raciocínio sabe. Quando eu preciso fazer uma conta, eu vou buscar lá, na minha alma. Lá no meu raciocínio. Lá no meu intelecto. E Deus colocou a lei dele na minha mente, na sua mente, na nossa mente. Na mente de todas as pessoas. Nós estamos aqui em Portugal. Nós sabemos que aqui é errado uma pessoa mentir. É errado mentir. Você for falar com uma pessoa lá nos Estados Unidos, lá também é errado mentir. As pessoas sabem que é errado, que é feio mentir. As pessoas sabem que é errado matar, que é errado roubar. Todo lugar que você vai no mundo, todas as pessoas sabem da lei natural de Deus. Então vamos ver. Romanos, ainda, capítulo 2. Romanos 2, versículo 12 ao 15. Vamos ver o que diz aí. Olha lá. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Vamos dar uma pausa? Você consegue compreender o que Paulo acabou de falar aí? O gentio, ou seja, uma pessoa que não tem Deus, ele faz as coisas naturais que são da lei. Tanto para bem como para mal. Tem aqueles que tratam as pessoas com gentileza. E tem aqueles que são brutos. Quem trata uma pessoa com brutalidade sabe que está fazendo com brutalidade.
Mas por que faz? Porque faz porque quer. Um ladrão entra, rouba um banco, um mercado, alguma coisa assim. Ele sabe que ele está roubando. E muitos desses não só sabem, mas praticam. Porque querem praticar. E eles não têm o que na mão? A lei de Deus na mão. Mas a lei de Deus está no coração. Olha o versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escritas em seus... O que está escrito aí? Versículo 15. Essas pessoas mostram a obra de Deus, ou melhor, a obra da lei de Deus escrita onde? No coração. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, quando alguém rouba, um ladrão veio, roubou o meu carro, o ladrão sabe. A consciência dele sabe. A consciência dele mesmo condena ele disso. E a minha me defende. Ah, ele roubou. E eu sei que ele fez errado. Porque ele tomou quem não era dele. De outra pessoa. Compreenderam? Então Deus escreve no coração do homem comum a lei dele. E nós temos também a lei em papel. Aqui na Bíblia está escrito: não mentirás, não roubarás, não dirás falso testemunho. O que mais que nós podemos aprender hoje? Nós podemos aprender que o julgamento dos homens serão de acordo com a palavra de Deus. Os homens serão julgados de acordo com a lei de Deus. E onde que a gente pode ver isso? João 12, 47 e 48. Vamos lá. João 12, 47 e 48. Diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, o que vai julgar o homem? A palavra de Deus. O homem vai ser julgado pela própria palavra de Deus. Romanos 2,16 vai comprovar o que Jesus disse. Romanos 2,16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então o homem vai ser julgado pela palavra de Deus. Se a gente for um pouquinho mais para frente, nós vamos ver lá em Hebreus 4,12, nós vamos lembrar de uma característica da Bíblia. A espada, que ela é de como? Uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. Ela é poderosa para dividir, para separar. Então, a Bíblia, ela faz o quê? Ela divide, ela separa o certo do errado, o mal do bem, o salvo do não salvo, o santo do profano, o que pode e o que não pode. Então, se você conhece alguém que diz ser crente, mas não te incentiva a ler a Bíblia, então você foge dele. Porque ele não está te instruindo a buscar o que é certo.
Você quer aprender o certo? Você quer fazer o certo? Leia a sua Bíblia. Você quer louvar a Deus de maneira correta? Leia a Bíblia. Você quer servir a Deus de maneira correta? Leia a Bíblia. Aqui você vai ter todo o exemplo para a sua vida. Vamos lá. Nós também vemos que o homem não só vai ser julgado pela Bíblia, mas pode acontecer uma outra coisa também com o homem. Que coisa que é essa? O homem pode ser salvo. Romanos 3,20 diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o homem é salvo pela pregação da palavra e não por observar a lei. Não basta eu ser uma pessoa honesta, não mentir para o meu pai, não roubar meu patrão, não assassinar o vizinho. Isso não vai me salvar. Isso faz parte da natureza, isso é obrigação minha fazer. Então o que vai me salvar, irmão Fábio? Romanos 10, 17. Olha aí. Romanos 10, 17. Um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Romanos 10, 17, que diz o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a pessoa é salva pela pregação da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela pode fazer duas coisas na vida do homem. Ou seja, de duas possíveis, ela vai fazer uma: salvar ou condenar. Muito bem. O que nós devemos fazer então em relação à lei de Deus? Se Deus deixou a lei dele para nós, então nós temos que fazer o quê? Obedecer. Nós devemos obedecer. Jeremias 6,19. Jeremias 6,19. É isso que nós vamos ver. Irmão, por que nós vemos na Bíblia tudo a respeito desses pontos? Por quê? Porque nós estamos aprendendo sobre a doutrina das Escrituras. Então, tudo que nós vamos aprender tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, se não tiver escrito na Bíblia, nós não vamos aprender. Jeremias 6,19 diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto de seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então, o povo é desobediente, o homem é desobediente, o homem é mau. Não é todo mundo que é assaltante, não é todo mundo que é um assassino, não é todo mundo que é um corrupto. Há pessoas que fazem as coisas contrárias da palavra de Deus e que ninguém vê, que ninguém ouve, que ninguém sabe. Mas Deus vê, Deus sabe. O novo salvo, o crente, ele vai obedecer a palavra de Deus, ele ouve, né? É salvo, ele passa a obedecer a palavra de Deus e passa a ter uma coisa em relação à lei de Deus. Que coisa que é essa? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá, Salmo 1. Vamos ver que coisa que é essa que o crente passa a ter em relação à lei de Deus. Salmo 1, versículo 1 e 2, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então,
O crente, ele tem o que na lei do Senhor? Prazer. Se você não tem prazer de ler a Bíblia, se você não tem prazer, se o que você mais deseja durante o dia é ter um tempo com a Bíblia, ler, estudar, meditar, você tem algum problema. Esse problema chama-se pecado. Se o seu prazer está mais nas suas coisas, nos seus afazeres, nas suas diversões, na sua televisão, na sua internet, nos seus amigos, nos seus passeios, então a sua vida você está dirigindo e você está levando para agradar a si mesmo e não a Deus. Você tem mais prazer nas suas coisas do que na lei do Senhor. E para finalizar, nossa, irmão Fábio, mas é muita coisa, né? A Bíblia tem muita coisa. E não dá para decorar tudo. Realmente, você não vai decorar tudo. Nós não vamos decorar tudo. Mas podemos dizer que a lei de Deus, ela se resume em 2 pontos apenas. E onde que a gente pode ver isso? Lá em Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22, do 37 até o 40. Vamos ler a partir do versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, ou seja, um fariseu chegou até Jesus e fez uma pergunta para ele. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus, ele disse que toda a lei de Deus se resume nesses 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou servir a Deus de maneira fiel, eu não vou roubar, não vou matar. E se eu amar o meu próximo, eu não vou roubar ele, eu não vou matar ele. Compreende? A lei de Deus. Onde que nós aprendemos sobre a lei? Nós aprendemos na divisão da Bíblia, que nós estamos aprendendo. A Bíblia tem 4 divisões básicas. O Velho Testamento, né? Quais são as 4 divisões? O Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos. O Pentateuco é o quê? É chamado de quê? Lei. Ah, mas os históricos também não é lei? É, porque mostra a prática do povo da lei. Ou na desobediência da lei. Muito bem. E quais são os livros da lei? Quem se lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Muito bem. Então, vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Para você que está nos acompanhando, olha aí, para você poder aprender também. Repete comigo, tá bem? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Esse é o Pentateuco, a lei. Quem que escreveu o Pentateuco? Moisés. Depois do Pentateuco vem o históricos. Então, históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas,
Esdras, Neemias e Esther. São os históricos. Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa tarefinha e a gente já volta. Bom, então vamos lá. Fizemos as nossas perguntinhas de hoje. Então vamos começar. Dê um exemplo de cada tipo de lei. Vamos lá. Tipo de lei da natureza. Cadeia alimentar. O quê? Cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Dia e noite. Que mais? Dia e noite. Dia e noite. Que mais? Frio e calor. Frio e calor. Muito bem. Lei dos homens. Vamos lá. Não matar o próximo. Não, tipo sinal de trânsito. Sinal de trânsito. Lei dos homens. Não matar o próximo. Não. Não matarás. Por quê? Porque não matarás é a lei de Deus. Ah, Está na Bíblia. Mas se alguém matar o próximo, Sim, vai ser mas penalizado. não é própria dos homens, entende? Certo. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus colocou no coração do homem o quê? a lei. A lei dele. Então, todo mundo sabe que é errado matar. Seja lá qual for o lugar do mundo. Então, o homem transferiu praticamente a totalidade da lei de Deus para a sua lei civil. Então, todo mundo sabe que é errado matar, roubar. Entendeu? Então, isso foi transformado em lei civil. Mas uma lei do homem, uma própria lei do homem. O que você disse? Sinal de trânsito. Sinal de trânsito. A gente não vê na Bíblia escrito que não pode passar o sinal vermelho. Mas você sabe que criou uma lei. Quem foi que criou essa lei? O homem. Deus permitiu que o homem criasse essa lei. Então vamos lá. Mais um exemplo. Não falar no telefone ao dirigir. Ah, muito bem. Então, não dirigir falando com o telefone é uma lei do homem. Está escrito isso na Bíblia? Não. Não, mas Deus fez ou permitiu que o homem criasse essa lei para preservação humana. Certo? Vamos lá. Lei de Deus. Um exemplo da lei de Deus. Não matarás. Não matarás. Dar prioridade a Deus. Dá o quê? Dar prioridade a Deus. Dá prioridade a Deus. Não. Não tem. Vamos falar assim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Né? Que mais? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Segunda pergunta. O julgamento dos homens será feito de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Com a lei. Com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Os homens serão julgados de acordo com a lei de Deus, com a palavra dele. Terceira pergunta. Cite os livros da Bíblia que são classificados como lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Quarto. Onde deve estar o prazer do crente? Na Na palavra lei do Senhor. Na lei de Deus. Muito bem. Quinta. Quais são as duas coisas que a Bíblia pode fazer na vida do homem? Salvar e condenar o homem. Muito bem. A A Bíblia pode salvar ou condenar o homem. E a última perguntinha de hoje é: como se resume toda a lei de Deus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, e toda a tua alma e todo o teu pensamento. Muito bem. Muito bem. Então, hoje nós estivemos aprendendo sobre a lei de Deus. Eu vou lançar uma pergunta, né, para você, principalmente que está nos assistindo. Você está sob a lei de Deus? O seu prazer está na lei do Senhor? É. Amém?
Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, gratidamos, Senhor, por mais uma escola bíblica. Gratidamos por aprender, ó Pai, que nós devemos priorizar a Tua lei, que ela deve ser prioridade na nossa vida, devemos observá-la, obedecê-la e ensiná-la e praticá-la. Ser conosco no decorrer dessa semana, nos capacitando a isso e nos preparando para a nossa próxima aula. Em nome santo de Jesus, amém. Muito bem, Deus abençoe.